Nós temos hoje alguém muito especial no nosso especialidade Ciência para a Vida. Uma pessoa que galgou vários cargos na ciência, desde professor até a Academia Brasileira de Ciência. E hoje é o presidente do CNPq, um órgão extremamente importante para nós, nação brasileira, nós que amamos esse país, em fomentar a pesquisa. E nos deu a honra dessa entrevista. Essa pessoa é o professor Evaldo Ferreira Vilela, que nós temos a honra de tê-lo aqui conosco na TV Viçosa, trazendo as suas informações e trazendo para nós, nesse momento tão difícil da sociedade brasileira, uma esperança, com certeza, que são a resposta da ciência para a melhoria da vida. Professor, para nós é um grande prazer tê-lo aqui conosco. E é uma honra também para a Universidade Federal de Viçosa ter o senhor num cargo tão importante na nossa nação brasileira. Eu gostaria de dizer que o senhor fique à vontade, porque o senhor está em casa. O senhor foi um ex-reitor daqui, galgou vários cargos e hoje nos dá a honra de estar em Brasília, nesse importante órgão. Muito obrigado, professor Lane. É um prazer todo meu falar com os nossos colegas, nossos servidores, com as pessoas de Viçosa. É um prazer enorme, né? E muito obrigado por oferecer essa oportunidade. E o tema não tem mais importante para o Brasil, que é a ciência, né? E hoje nós acabamos, hoje, que eu digo, nessa pandemia, nós acabamos assistindo o valor mais de perto da ciência, quando todos sabemos que a nossa sobrevivência sobre a Terra depende das descobertas, do conhecimento, das tecnologias advindas do esforço dos pensadores na área da Covid, na área do coronavírus e áreas afins também, né? Então, nós nunca mostramos tanta robustez no nosso trabalho científico, né, como agora esses dias. Para você ter ideia, antes da pandemia, nós tínhamos aqui no mundo cerca de 200 trabalhos sobre o coronavírus. Hoje, passado 4 meses, 5 meses, nós temos 3.200 trabalhos publicados, 2.200 trabalhos publicados e mais 1.000 aguardando para serem publicados assim que aprovados nas revistas científicas. Então, a comunidade científica global e do Brasil em particular respondeu muito bem ao anseio da sociedade buscar uma cura, buscar vacina, buscar entender esse terrível vírus, né, que não é um vírus comum de gripe, para trazer as soluções para nós. Então, a ciência virou realmente uma pauta da sociedade. E o trabalho nosso é traduzir essa importância da ciência para todas as áreas, para o alimento, né, para a segurança alimentar, segurança pública, segurança nacional. A ciência está em todas as áreas, a ciência que promove o desenvolvimento, né, o conhecimento que alavanca os negócios, as inovações, todos os produtos novos, aos serviços da nossa sociedade. A gente vive melhor porque nós tivemos o desenvolvimento científico até agora e cada dia mais a gente se beneficia com o trabalho dos cientistas para melhorar a nossa qualidade de vida. Então é um tema apaixonante. E o CNPq, né, onde hoje estou aqui presidindo, é a casa do pensador, é a casa da ciência. O CNPq foi criado em 1951, portanto, são quase 70 anos de existência. E só para nós termos uma ideia, na criação do CNPq já se trabalhou a introdução da energia nuclear no Brasil, né? Todo o desenvolvimento e energia nuclear não é só bomba, né? Nós temos muitos medicamentos que vêm da rádio, né, terapia, enfim, o CNPq foi sempre muito importante no desenvolvimento científico
do país, porque ele financia, né? Ele paga projetos para a ciência, né? O que é isso? A ciência estuda os fenômenos naturais. Como que o vírus ataca a célula? Como que esse vírus provoca as doenças do pulmão? Como combater esse vírus? Como buscar fármacos para lidar com esse vírus? Enfim, a ciência, ela busca o conhecimento sobre os fenômenos naturais. Então, e para isso, ela tem método. Isso é que encanta. Eu, no ensino médio, eu já era encantado com a ciência, eu já colecionava insetos, fazia coleção, porque eu sempre achei, e é verdade, né, que a ciência é o conhecimento mais puro que a sociedade pode ter. E é um conhecimento que muda na medida que você desenvolve o método científico. Isso é que é muito bonito. Porque, por outro lado, eu não tenho nada contra as ideologias, contra as crenças, cada um tem a sua maneira de enxergar a vida, mas eu não gosto, não sou afeto a essas crenças, por exemplo, que são fundamentalistas, que você já sabe o que é preciso fazer. A ciência, não, a ciência vai descobrindo na medida que a natureza se mostra para ela. Esse é o valor da ciência, né? É a melhor verdade que a gente pode ter. E ela contribui para o desenvolvimento da qualidade de vida da sociedade, mas também para a formação do cidadão. Por isso a iniciação científica, que é um projeto do CNPq, o maior programa de iniciação científica do mundo. Hoje nós investimos 150 milhões de reais no PIBI, que é assim chamado, na iniciação científica, que é exatamente para que aquele jovem no ensino médio, na graduação, possa entrar em contato com a pesquisa. E ao entrar em contato com a pesquisa, ele vai aprender um método científico, um método através do qual você desenvolve o conhecimento, que tem aí a estatística, por exemplo, né, ter as repetições, não é uma coisa que você viu acontecer e pronto, essa é uma verdade. Não, a ciência não é assim. Você tem um acontecimento natural e ele tem que se replicar. Você tem certeza que ele existe. E você tem certeza, muitas vezes, de que amanhã, quando você aprofundar mais, você vai ter outra verdade em cima daquela. Então, isso move a pessoa. E sabe qual é o maior benefício disso, professor? É que as pessoas mais afetas à ciência não são pessoas preconceituosas. Ela tem medo do preconceito, porque ela sabe que a vida evolui, né? A biologia mostra isso. A vida, o comportamento, a natureza humana evolui, tudo evolui. O planeta evolui, né? E essa beleza da evolução, ela está intrinsecamente ligada à ciência. Então, as pessoas, mesmo que o jovem que aprende o método científico não se torna um cidadão, não se torna um cientista, ele se torna um funcionário público melhor, um empresário melhor, porque ele convive com a beleza da evolução do conhecimento. E olha, para terminar só esse pedacinho, a China, há 110 anos, 120 anos atrás, decidiu conhecer a ciência, que ela não conhecia. Ela tinha a ciência, os conceitos, né, que ela desenvolveu através da cultura chinesa, né? E ela começou a investir, mandando chineses para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e aprendeu o método científico. E graças a ter aprendido o método científico, ela desenvolveu a potência que ela é hoje, através da ciência. Então, a ciência tem a ver com tudo que eu falei e tem a ver com a economia. Por isso que o CNPq financia a iniciação científica, financia o pesquisador, financia o projeto de pesquisa e cobra os resultados. E trabalha esses resultados para que eles cheguem mais adiante, para que eles cheguem no mercado, para que ele vire produto, para que ele beneficie a sociedade. E aí, Ilane, uma coisa que a gente passando a um outro ponto, que nós somos um país muito novo, o CNPq tem 70 anos. Nós temos agências de fomento na Alemanha, nos Estados Unidos, em outro lugar, tem 300, 400 anos, né?
de existência. Então, a gente tem feito um trabalho avançado muito, mas o grande papel do CNPq foi contribuir para criar uma massa crítica de cientistas. Eu entrei na UFV em 72. Eu fui beneficiado pelo CNPq, que investiu em mim, e por isso eu estou aqui hoje. Eu vi muito mais para contribuir com o CNPq, pagar a dívida que eu tenho com ele, quando ele investiu em mim, lá em 72, me dando bolsa para fazer mestrado, doutorado, projetos de pesquisa. E aí era uma coisa assim muito sem olhar o resultado do projeto em si. Era para formar uma comunidade, formar uma base de ciência e tecnologia no país. Agora nós estamos numa outra etapa de tirar benefício disso. Por isso que a gente vê aí hoje o Brasil está buscando vacina para a Covid, né? O Brasil criou a agricultura tropical, em que a UFV contribuiu demais, né? Hoje nós alimentamos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo com a nossa agricultura tropical, que foi inventada, é a maior invenção do Brasil, foi inventada, inclusive, com participação da UFV, da Embrapa, da pós-graduação das ciências agrárias no Brasil. E essa evolução, ela foi acontecendo e chegando nesse ponto que está hoje. E por isso que a gente tem a obrigação hoje, com todas as dificuldades financeiras, fiscais que o Brasil tem, de exaltar todo mundo, né? De que a ciência não é essa coisa fechada, né? Que a ciência se explica muito bem. E levar, através do seu programa, inclusive, né? E Viçosa é uma cidade universitária, a compreensão já é melhor, né? Os nossos estudantes participam de projetos, a UFV é muito rica em projetos de pesquisa, né? Então, esse conjunto é que vai ajudando a formar uma consciência, uma cultura científica e tecnológica. Que bom. Que nós ainda precisamos, nós temos que fazer muito ainda, para que essa cultura, que as pessoas, o sonho nosso de cientista é exatamente que a sociedade nos veja como ser comum, que pega um ônibus, que abastece o tanque de gasolina, Perfeito. Que não tem essa língua para fora, nem um cabelo atrapalhado. É um indivíduo, é uma pessoa normal, né? E essa pessoa contribui muito para o desenvolvimento. Então, que o taxista entenda que o remédio que a mulher dele está tomando e ele está tomando veio da ciência brasileira, e por isso nós precisamos investir na ciência, né? Então, esse é o momento que a gente se encontra e que o CNPq está trabalhando muito para popularização, para entregar resultado. Nós precisamos entregar resultado para que a sociedade veja isso, e é o momento certo, porque as pessoas estão dizendo, os cientistas estão criando uma vacina para nós. Então, o cientista tem valor, a ciência tem valor. Nós temos que falar, então, meu filho, agora você vota pela ciência, procure votar em pessoas que acredita que o conhecimento é um valor da sociedade. Perfeito. Então, é o trabalho que nós temos que fazer. Professor, diante da presidência do CNPq, quer dizer, é um grande desafio. As nossas necessidades são as mais diversas. Não há recurso suficiente. Eu estive lendo a respeito daquilo que o senhor tem feito e quer fazer. Qual seria o sonho do CNPq para o senhor como presidente? Segundo, como é que o senhor vai fazer para tentar realizar esse sonho? Da bolsa aqui, acolá? Como é que o senhor está pensando administrar prioridades? Porque no Brasil, necessidades são muitas, mas elencar prioridades é altamente importante. Como que o senhor poderia colocar essa resposta? Porque há muitos pesquisadores hoje, né, ansiosos. Como nós vamos lidar daqui para frente com a situação atual? Pois é, o que nós temos que entender é que até hoje a gente investiu muito na formação dessa comunidade científica, pesquisadores, bolsistas, projetos, né? E as pessoas escolheram os temas que elas acharam importantes, muita coisa boa, né? Nós fazemos muita coisa boa, né?
Agora, o CNPq está trabalhando agora, tem apenas 5 semanas que eu estou aqui, já convoquei a Academia Brasileira de Ciências para ajudar, nós estamos formando um time para pensar exatamente essa questão que você está levantando. Porque agora nós temos que ter prioridade, principalmente porque os recursos estão cada dia mais escassos, né? E nós precisamos acertar. E acertar não é simplesmente acompanhar aquilo que o pensador pensa que é importante. O pensador é muito importante, o que ele pensa é muito importante, mas nós precisamos reunir isso, porque nós temos um fomento, nós damos o dinheiro que é público. Então nós temos que criar uma orientação para os pensadores, para que eles pesquisem e nós possamos ter rapidamente resultados. E quando eu falo resultado, não é só resultado prático do ponto de vista de aplicação. É resultado, conhecimentos novos, pesquisa pura, pesquisa básica, mas conectada a um grande propósito. Se a pessoa está estudando o buraco negro da atmosfera, ele não sabe para que serve aquilo, ele não sabe qual a influência daquilo, mas ele tem uma conexão daquilo com o clima, por exemplo. Perfeito. É óbvio. Tá? Então, a gente precisa criar, porque aí o CNPq, juntamente com a FINEP, com a CAPES, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o ministro astronauta Marcos Pontes é uma pessoa extremamente trabalhadora em prol da ciência, conhece a ciência, está trabalhando feito um louco para que a ciência brasileira possa se encontrar melhor, para que nós possamos dizer, olha, para isso é o dinheiro que nós temos. E aí nós vamos congregar as nossas, estamos congregando, isso não é uma coisa que não está sendo feita, está sendo feita. Mas nós precisamos afunilar para que nós possamos ter, porque, Lani, o fácil já foi feito. Hoje, a complexidade que nós vivemos, dadas as transformações que estão acontecendo no mundo, né, e os grandes desafios globais, a pesquisa nacional, ela é feita aqui, mas ela tem que estar conectada com o global, ela tem que ter impacto global, né? Não é simplesmente um pensador receber o dinheiro, fazer o seu projetinho e publicar o seu trabalho, a sua publicação, ótimo, isso foi importante para a gente formar o time, mas agora ele tem que se juntar a outro, de diferentes, né, áreas. Se integrar, né? Ele tem que se integrar, ele tem que fazer. Se ele não fizer uma rede, não vai dar, porque o resultado dele não pode ser uma coisa pequena. O resultado dele tem que ser impactante. A sociedade não vai nos dar dinheiro, que está curto, para fazer coisas pequenas. Nós temos que resolver. Olha, você imagina, nós mudamos da era industrial para a era digital. Agora tem uma pandemia. O mundo vai ser outro. O que a gente fala? A normalidade não vai ser a mesma mais. Então você tem milhares de questões para serem resolvidas, oportunidades mil. O pensador, ele tem que se achar aí nesse contexto. Incomoda, tira do conforto, mas se você quer um dinheiro público, isso tem que ter um resultado para a sociedade. A sociedade não vai nos entender como pessoas muito importantes, muito nobres, intelectuais e que só produz artigo científico. Perfeito. É ótimo ele produzir artigo científico. Mas não é mais suficiente, né? Mas não é mais suficiente. Não é mais suficiente. Isso é necessário, inclusive, para dar visibilidade à nossa ciência. Perfeito. Mas, e outra coisa, o mérito do pensador tem que existir. Agora, a partir do mérito, tem que ter a relevância. Perfeito. Agora, por que não foi feito isso no passado? Porque não foi preciso. Nós estamos numa outra etapa. Nós temos que entender que o mundo caminha, as transformações são grandes, os momentos são... E nós temos que nos adaptar. Darwin disse isso lá em 1870, de que o organismo que sobrevive é aquele que se adapta. Aquele que fica preso ao passado, esse vai morrer. Perfeito. A verdade é dinâmica e a vida é dinâmica.
E a vida é dinâmica. Agora, você me fez uma pergunta muito interessante. Como é que nós vamos realizar esse sonho? Isso é então, importante. Nós estamos trabalhando agora com a Academia Brasileira de Ciências não é nada assim de 6 meses, cheio de protocolo, não. Pé no chão. Aonde nós vamos chegar com o CNPq? O grande problema do Brasil, muitas vezes, é que a gente não sabe onde é que a gente quer chegar. Nós estamos numa nave maravilhosa, temos aeroportos maravilhosos, temos aviões maravilhosos, a gasolina, o querosene vai acabar e a gente não sabe onde a gente vai pousar. Então, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar com a ciência nacional. Perfeito. Não é só o paper, nós temos que saber onde é que vamos chegar. Eu estou reunindo pessoas que vão trabalhar nisso. Aí, então, como é que a gente chega no sonho? Primeiro, definindo onde é que nós queremos chegar, que ciência que nós vamos produzir. Segundo, a estrutura para que isso aconteça. Porque muita gente tem ideias maravilhosas que fracassa porque não tem a estrutura para fazer. Você quer mudar o ensino, mas você está preso a uma sala de aula de 400 anos de existência. Perfeito. Você não faz novo ou velho. Então, você tem que mudar a estrutura do CNPq e trabalhar para mudar a estrutura da comunidade de ciência e tecnologia do Brasil. E terceiro, uma coisa que o Brasil falha demais. Eu não sei, eu acho até que é um milagre que a gente esteja onde nós estamos, porque nós não temos um corpo de inteligência para nada. Você pega as universidades nossas, que fazem um trabalho maravilhoso. A nossa UFV é um orgulho para todos nós. Mas as universidades hoje, elas estão reativas. Elas reagem. Elas não propõem, com raras exceções. Por quê? Porque não tem um corpo para pensar o presente e o futuro. Perfeito. Cada um acha um caminho. E você não tem uma convergência desses caminhos. Qual é o sucesso da China, da Coreia, da Inglaterra? É inteligência. É gente pensando como é que nós vamos desbravar a floresta. Qual o caminho? Onde estão os rios? Onde está a bússola? Onde está o GPS? Né? O norte, o sul. Você tem que ter essa inteligência. Então, nós estamos criando aqui no CNPq também um corpo de uma inteligência mínima para nos trabalhar. Você sabe que no Brasil, fora a ABIN, você tem alguns núcleos de inteligência, a Fundação Getúlio Vargas, mas serve ao propósito dela. Em termos assim, públicos, né, de governança pública, é muito rara um corpo de inteligência. Então, são esses 3 pilares. Falta nos visionários, né? Agora, aí, Lani, uma coisa que é muito importante a gente falar, espero que alguns jovens vão poder nos escutar, a visão, o visionário é extremamente importante. Sim. Agora, o sistema é mais complexo hoje, porque o visionário no passado, Juscelino Kubitschek, um grande mineiro visionário, as coisas eram difíceis, não tinha nada fácil, mas era possível, porque naquele tempo, certamente, a história mostra que quando ele resolveu criar Brasília, foi numa mesa com 3 pessoas. Ele criou Brasília. Perfeito. Hoje, você não faz isso mais. Hoje, você não criaria Brasília com 3 pessoas. Então, além do visionário, você precisa ter estrutura. E você precisa ter um suporte de informação. Esse é uma coisa muito crucial. Como a gente é ruim para usar a informação. A gente não dá valor à informação. Perfeito. E a informação hoje é tudo, né? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta que me incomoda. Eu estive na Universidade Wageningen, na Holanda. Lá havia um lema, havia um norte. Ciência para a qualidade de vida. Então, eles tinham um norte.
E o que eu percebo é exatamente isso. Nós não temos um norte para a sociedade. As nossas universidades, infelizmente, se você chega, ela é formadora de mão de obra. Mas para quê? Para quê? Vamos chegar onde? Qual que é o objetivo? E nos falta liderança também. É uma liderança que vem e diz assim, não, o nosso norte é esse, o nosso objetivo é aquele. Nós não perdemos, né, muito tempo com isso, parece que falta objetividade na própria ciência. E como o senhor no CNPq vai lidar com isso? Quer dizer, como é que vocês vão direcionar? Eu tenho outra pergunta capciosa aí. Há um certo desconforto pessoal de humanas em relação ao que ficaram de fora, não sei o quê. Explica para nós. Aproveite essa oportunidade, esclareça a sociedade. Vamos lá, a primeira, depois o senhor vai nessa segunda. A primeira foi... a questão da própria universidade ter um objetivo, né? Questão de Wagner, ciência para a vida. Eu acho assim, é uma questão... Se comparar o Brasil com a Holanda, a sociedade holandesa, ela é milenar, né? Entendo. E o Brasil começou realmente o seu desenvolvimento depois da Segunda Grande Guerra Mundial, 1950 para cá, né? Então, assim, é uma questão... A história, ela não se faz do dia para a noite. Então, tudo que nós fizemos não foi errado. Nós fizemos muita coisa certa. Só que o que nós temos que perceber é que as transformações hoje são muito mais rápidas. Eu sou do tempo, eu me formei num tempo que você escrevia uma carta, você deixava guardada na gaveta para ver no outro dia se está bonitinha, né? E mandava pelo correio, gastava 5 dias entre Viçosa e Campo Belo. A pessoa recebia lá na minha família, demorava mais 5 dias para responder. O correio, enfim, você se comunicava com uma pessoa, gastava às vezes 20 dias. Depois, com o telefone, você gastava menos, mas nem todo mundo tinha telefone. Hoje, eu mando um zap para você de manhã, te convocando para o negócio à tarde. Se você não responde, eu te ligo, fico bravo. Então, a velocidade da informação, a velocidade da sociedade é outra. E nada que você fez no passado está errado, é assim mesmo. Só que não dá para transportar mais nada que você fez no passado para o momento atual. É um erro gravíssimo das universidades, inclusive, de buscar fórmulas de modificar o seu ensino com experiências passadas. Essas experiências não valem mais, né? Então, agora, a questão aí eu entrar na segunda pergunta, é que o CNPq e as agências de fomento, ao longo do tempo, por um processo natural também, provocado até mesmo pela era digital, os indivíduos começaram a valer mais, e as instituições não souberam lidar com isso, e muitas instituições, como o próprio CNPq, se tornou muito refém da própria comunidade, tá? Então, o CNPq, ele foi perdendo o seu protagonismo e ficando muito na mão da comunidade, os interesses de cada um, né? E a gente tem que trabalhar com o interesse do país. Então, quando você coloca uma prioridade, as pessoas se incomodam com aquilo e acham que vão perder dinheiro ou bolsa, porque a mesmice garante que a pessoa não vai perder. Então, esse é um grande problema. Quando você... inclusive, não fui eu que mexi nesse edital, tá? Que gerou essa polêmica com as ciências sociais e as humanidades. Isso eu já encontrei aqui. O que eu fiz foi corrigir algumas percepções que estavam ali para amenizar e deixar mais claro. Porque é claro que as ciências sociais e as humanidades estão dentro. Você não pode imaginar um mundo vindo do CNPq excluindo, para começar, excluindo áreas do conhecimento. O CNPq lida com todas. E luta para que todos trabalhem juntos. Perfeito. Agora, a visão, muitas vezes, é exatamente essa. Quando o ministro, é pressionado pelo governo para dar mais dinheiro para a ciência, você está bom, o que você vai fazer com esse dinheiro? Bom, vou investir em sustentabilidade, em tecnologias habilitadoras, eu vou investir isso, aquilo.
colocou lá 30 prioridades. E não disse que área do conhecimento que vai fazer. Eu não disse em momento nenhum que a física fica com isso, a engenharia fica com aquilo. Todas as áreas do conhecimento estão ali. O único problema com a portaria é que ele, ao dizer quais eram as prioridades, ele chamou essas prioridades de áreas. E o pesquisador entende que área é a área do conhecimento. Mas aí também, você explicar para quem não quer entender é muito difícil, né? E o medo dessas mexidas, qualquer mexida que você for dar, é a pessoa dizer, eu tenho 10 bolsas, eles mexeram, será que eu vou ganhar ou vou perder? Então eu sou contra. A tendência é manter a mesmice, né? Perfeito. E com o clima que a gente vive no Brasil, isso também atrapalha muito, porque é um clima de que qualquer coisa o nego já está com pedra na mão. Perfeito. Né? Qualquer coisa que acontece, você já está com pedra na mão. Mas o CNPq jamais faria uma exclusão diária, né? Isso não está. E muito pelo contrário, eu tenho sempre dito, e vou trabalhar nesse sentido, de que as ciências sociais e as humanidades, elas são as primeiras. Aliás, elas ganham. Se você comparar essas áreas com as outras do CNPq, são poucas que ganham aporte como elas ganham. E elas são importantes no sentido de que as tecnologias, as engenharias, as doenças, isso mais 10 anos, 8 anos, isso vai estar muito resolvido com a inteligência artificial e tal. O que vai sobrar realmente de problema para a sociedade são as relações interpessoais, é a comunicação, é o entendimento entre as pessoas, que está piorando, porque as tecnologias estão atrapalhando nesse sentido. Então, o campo para as ciências sociais e humanidades é vastíssimo e ninguém vai. Agora, nós temos que atualizar o pensamento de que é preciso trabalhar entregando o resultado. Você vê, por exemplo, um resultado que saiu agora recentemente pelos filósofos da Alemanha junto com os da França. Estudaram já durante 2 anos qual é a responsabilidade, a ética relacionada aos veículos autônomos. Se um veículo autônomo, um drone, um carro autônomo, bate numa pessoa, mata uma pessoa, de quem é a culpa? Isso é uma questão da filosofia. Tecnologia não vai resolver isso. Então precisa nós casarmos realmente o que é feito na ciência, na filosofia, na sociologia, cada dia mais, não estou dizendo que não é causado, não é feito, mas cada dia mais juntar ciências sociais com ciências exatas, por exemplo, porque o foco tem que ser o resultado, o impacto do que nós fazemos. Perfeito. Esse é o grande diferencial. Então não existe isso, já esclarecemos. Se tem alguém que ainda acha que nós estamos fazendo alguma coisa contra as ciências sociais, é porque não quer entender, porque na prática não existe isso. Professor, nós vamos ter que dar um intervalo, mas o nosso papo tem sido muito frutífero e é uma honra, mas nós vamos voltar. E lembra sempre, especialidades, ciência para a vida. Esse é o nosso lema, que eu acho extremamente importante. E fique conosco, porque nós estamos de volta com o professor Evaldo Ferreira Vilela, presidente do CNPq. Aguarde um minuto só. Nós estamos aqui com um segundo programa, Especialidade Ciência para a Vida, com alguém muito importante, professor Evaldo Ferreira Vilela, atual presidente do CNPq, um pesquisador que seguiu todos os caminhos, desde professor da Universidade Federal de Viçosa, chefe de departamento, galgou vários degraus na vida científica, uma pessoa de experiência, que viveu, é um pesquisador e com certeza irá fazer uma brilhante administração no CNPq.
Professor, é uma grande honra tê-lo aqui conosco mais uma vez no nosso programa. Fique à vontade para expressar suas ideias e nós gostaríamos de dizer, como usuários e até também produtores de ciência, que a figura do senhor como presidente do CNPq é altamente importante, não somente para a ciência, mas para o Brasil, em especial para aquelas pessoas em situação pior de vida. Falando nisso, como que o senhor poderia popularizar a ciência? Como que essa ciência chega até os confins da nossa Amazônia? Eu faço um trabalho lá na ilha de Marajó. A gente vê que nós já temos tanto conhecimento, mas falta chegar lá na ponta. O senhor tem algo a dizer a respeito disso para todos nós? Claro, e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu me sinto muito honrado e muito prestigiado pela TV Viçosa e por você, Lani, e por toda a comunidade nossa de Viçosa, por estar aqui tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre a ciência para a vida, né? E parabéns pelo programa, é muito importante a gente divulgar a ciência e explicar para as pessoas o processo científico e o valor que ele tem para a sociedade contemporânea, né? O processo civilizatório, ele não se faz sem o desenvolvimento científico e tecnológico, dessa importância da ciência, né? A questão que você coloca é muito... Vamos explicar um pouquinho, acho que é muito didático isso, né? A ciência, ela tem um método, né? Através desse método você descobre como que a natureza funciona, como as relações, né? Como que o macho se acasala com a fêmea, como que a flor se acasala com a outra flor, enfim, como que a natureza opera, como ela existe, né? Então, o sal, né, da ciência é a curiosidade. Se a pessoa tem a curiosidade, ela se desenvolve no meio científico, né? Se ela quer saber como que as coisas funcionam, a relação entre as plantas, os insetos, o ser humano, as relações interpessoais, tudo isso é objeto, o cosmo universal, as estrelas, tudo isso né? E as tecnologias, o avião, o navio, o veículo, né? Tudo isso vem do desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, como que é isso? Então, a gente, como pesquisadora, aquela pessoa que pesquisa com seus alunos, com seus colegas, ele tem uma metodologia, tem conhecimento, ele vai fazendo experimentos, ele vai fazendo observações, ele vai fazendo questionários, enfim, usa estatística muitas vezes, às vezes não, no caso das ciências sociais, você tem outras maneiras de chegar ao conhecimento novo, né, próprias das ciências sociais, e você chega lá num ponto em que você descobriu um novo conhecimento, como que uma enzima, por exemplo, o caso de Marcos Marizia, que foi presidente do CNPq e um professor da UFMG, ele trabalhava para entender como que as enzimas funcionavam no pâncreas, né? Como funciona um pâncreas, né? Então ele estudou isso a vida inteira. E ao estudar, ele percebeu como que essas enzimas controlavam os hormônios do pâncreas, né? E a partir desses estudos, ele publicou papers, artigos científicos, esclareceu ao mundo como que o pâncreas funciona. Mas ele teve a curiosidade de ver que ele podia criar com aquele conhecimento uma insulina, que na ausência da insulina natural, ele tinha uma artificial que aplicaria nas pessoas e funcionaria. Isso já existia na Europa, mas não existia nos trópicos, para as nossas condições. Então, ele desenvolveu uma injeção de insulina a partir desse conhecimento. E aí que talvez a sua pergunta mais se apresenta. Publicou o artigo, explicou, né, desenvolveu em laboratório uma nova insulina, aí precisa, e ele teve esse desprendimento de buscar uma empresa
Disse, olha aqui, eu tenho isso, o que eu sei fazer é isso. Agora, você poderia investir, pagando todo o custo que isso teve para o Estado e para a nação brasileira, para o CNPq, que me deu dinheiro, eu vou fazer uma patente disso, você vai explorar isso. Então, essa relação do pesquisador com o empresário é fundamental. Não é para ajudar o empresário, é para ajudar a própria universidade, ajudar o próprio pesquisador, para que aquela coisa que ele fez, que é tão importante, que gerou renome para ele na academia, sirva às pessoas. O único jeito que o pensador tem de influenciar a sociedade é através do empreendedorismo. Perfeito. Muita gente pensa que a universidade tem que ajudar o empresário. Não, é o contrário. O empresário que ajuda a universidade e ajuda o pensador, dando relevância prática ao que ele fez. Perfeito. Uma interação, né? A interação. E aquele empresário, então, ele vai pegar o dinheiro no CNPq, ou na CAPES, ou na FINEP, principalmente na FINEP, porque tem um risco daquilo dar certo ou não quando você expande. E ele não vai vender o apartamento dele para correr esse risco, que é o chamado risco tecnológico. Aí que entra, e que é muito importante, os Estados Unidos, a Alemanha, a China, tem isso muito, essa engrenagem funcionando. E a gente precisa criar isso mais no Brasil, que é o governo aplicar dinheiro do imposto no empresário, para ele correr o risco, dividir o risco com ele. E os nossos órgãos de controle não acreditam nisso. O Brasil tem uma dificuldade no direito, na questão jurídica, muito séria, porque há uma separação entre o público e o privado muito grande. Perfeito. Isso atrapalha a inovação. Por isso que o Brasil não é inovador, muitas vezes. Por isso que a pesquisa não é culpa do pensador. O pensador faz o que ele pode, que é o que ele sabe. Agora, pegar aquele conhecimento e transformar em produto, não é ele que vai fazer isso. Raramente ele faz, um ou outro faz, mas não é ele. Então precisa do governo entrar, criar os mecanismos, o investimento sem retorno, né, no empresário, para que ele corra o risco. E depois ele vai correr o risco do mercado. Se aquilo vai funcionar no mercado, aí é um problema dele. Aí o governo não entra dinheiro público nisso. Perfeito. Aí já é negócio, é comércio. É incentivador, né? Atua como agora, incentivador. Isso precisa ter uma engrenagem, e o governo existe para isso, para fazer com que essa engrenagem funcione. Ela não funciona naturalmente. É uma cadeia em que você gera o conhecimento, esse conhecimento, então, gera uma patente, essa patente é apropriada por uma empresa, essa empresa gera o produto, vende esse produto, né? Então, as pessoas são muito mal... A cultura tecnológica nossa, o ensino de tecnologia, o ensino de ciência no Brasil é muito pobre. Então, as pessoas têm uma visão lúdica da ciência que ela não serve para nada, ela só serve para um cientista maluco. Isso não é verdade e não pode ser verdade. Perfeito. A razão da ciência é desenvolver facilidades para a sociedade, criar qualidade de vida. E isso é possível, isso vem sendo feito desde sempre. Agora, como nós temos uma educação muito ruim, é difícil para as pessoas entenderem isso, porque é um pouco complexo mesmo. E, além disso, a ciência ela tem um problema, porque a ciência sempre foi desenvolvida no passado, antes das guerras, da Segunda Grande Guerra Mundial, ela era desenvolvida pelas fortunas ou pelo clero. Perfeito. Mendel era no mosteiro, era um monge. Já Darwin foi financiado por as expedições, aquilo custava muito caro. Eram fortunas que financiavam esses desenvolvimentos científicos, né? Então, a partir das guerras, principalmente da Segunda Grande Guerra Mundial, 1950, é que se vislumbrou que a tecnologia podia gerar muita coisa, e aí vieram os investimentos públicos, principalmente
na Alemanha, nos Estados Unidos, né? E o Brasil entrou nessa cadeia também. Aí começaram as bolsas, né? Agora, nós estamos no meio do caminho. Nós criamos uma comunidade científica muito importante, é tanto que agora, na Covid, ela se apresentou, ela está muito atuante, né? Mas a gente não está fazendo uso dos elos. Perfeito. As startups, hoje, cumprem esse papel. As startups é a coisa mais maravilhosa que nós inventamos, porque o estudante sai da universidade com a tese dele e vai empresariar aquilo, né? Vai empreender. O parque tecnológico que nós temos, a Adriana, com o trabalho que ela faz no parque tecnológico, o professor Demetrios, que é um inovador, que apoia muito a inovação e a ciência na UFV. Então, nós temos uma cadeia já crescida aí na UFV e que está dando frutos, né? Agora, isso não é do dia para a noite e precisa de muita ação do Estado, muita ação do governo, porque essas coisas têm que ser orquestradas. E nós não temos que ficar achando culpado. Todo mundo aí tem que colaborar para que essa cadeia funcione bem e a ciência, o conhecimento gera produto. Produto gera imposto. Imposto gera prosperidade. E aí nós chegamos no final com a grande meta, que é desenvolver a ciência para desenvolver a prosperidade, para ter recurso, para quê? Qual é o maior problema no Brasil? Combate à desigualdade. Perfeito. E o governo não vai combater a desigualdade se não tiver recurso. O recurso vem dos impostos. Impostos vêm de produtos. Agora, se nós continuarmos comprando produtos da China, nós vamos desenvolver riqueza na China. Perfeito. Nada contra. Nada contra. Nós temos que comprar na China, né? Isso é natural, nós precisamos. Mas não pode ser nessa quantidade que nós estamos fazendo. A pandemia está mostrando isso. Nós produzimos antibiótico no Brasil, hoje nós não produzimos mais. Por quê? Falta uma política pública no sentido da soberania do país. Nós temos ciência e pesquisadores para desenvolver fármacos, medicamentos aqui. Nós paramos de fazer isso porque é mais barato comprar da China e o lucro empresário é maior. O governo tem que dizer, para com isso. Nós temos que desenvolver uma indústria de base tecnológica aqui no Brasil, porque numa próxima pandemia nós vamos sofrer como nós estamos sofrendo agora, dependendo de fármacos da Índia e equipamentos da China, e quando os Estados Unidos pegam o nosso equipamento, nós ficamos sem. Então, é uma questão, a ciência, a tecnologia, a inovação, não é brincadeira não. Isso é uma questão de soberania nacional. Segurança de vida, né? Segurança de vida. Segurar a vida dos nossos cidadãos. Perfeito. Agora, aí, Ilane, tem uma coisa que a gente tem que ligar muito, a ciência com a economia, e colocar o foco no combate à desigualdade. Nós não podemos mais continuar com essa desigualdade afetando aí. Uma pandemia dessa é um negócio impressionante, como afeta os menos iguais, né? Professor, aquilo que o senhor tem colocado constantemente, né? Quer dizer, o conhecimento é extraordinário e só através dele que nós vamos chegar a algum lugar, e o conhecimento verdadeiro. Não simplesmente o acadêmico ou o papelesco, né? Melhor dizendo. Né? O papelesco, não o paper, mas o papelesco, aquela questão do que vai uma enganação e tudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, o seguinte: como professor, ex-reitor, toda uma carreira acadêmica também, nós estamos diante de uma dificuldade agora, quer dizer, um novo salto. Questão de aulas presenciais, ensino à distância. Como é que o senhor vê agora essa nova fase da universidade? E quais os caminhos o senhor poderia sugerir como caminhos corretos para que nós pudéssemos ter uma certa evolução agora na ciência e na transferência e na construção do conhecimento? Olha, a universidade pública brasileira é um patrimônio muito grande, né? Pelo que já fez, pelo que faz e o que pode fazer. Agora, diante dessas transformações que afetam muito, né, as relações entre as pessoas,
O nosso jovem, por exemplo, ele não suporta mais aquilo que você foi submetido, que eu fui submetido, e que foi muito bom para nós, né? Você fazia perguntas, eu fazia perguntas. Professor, esse negócio aí dos íons, dos cátions, e para que serve isso? O professor dizia, meu filho, guarda isso na sua cachola aí, decora esse treco, que lá na frente esse negócio vai te servir. Então você ia acumulando, porque você não tinha onde buscar conhecimento. Era o seu professor. Ele era o conhecimento. E você anotava aquele negócio, fazia as provas, na medida que você podia, você ia guardando aquilo na sua cabeça, e você às vezes dedicava uma área mais que a outra, você ficava bom. Isso acabou. Ninguém mais tem a possibilidade de ensinar conteúdo para ninguém. Está na internet. A internet não é essa salvação, não é nenhuma panaceia, mas o conteúdo está na internet muito melhor do que o conteúdo do professor. Perfeito. Muito mais atualizado. Então, a universidade tem que encarar isso, ela não é acabar com a aula, né? Claro que o ensino à distância vai ser maior agora, não é o único ensino que tem, a sala de aula deve continuar, mas não essa sala de aula que tem 400 anos. Ninguém aguenta isso mais. E você não tem que dar mais conteúdo para ninguém. A pessoa busca o conteúdo. Agora, esse conteúdo precisa ser trabalhado. Então, o que os jovens precisam hoje? Ferramentas. Ferramentas. Aprender ferramentas para lidar com dados. Para lidar com a informação. Para saber trabalhar a informação, o conteúdo. Ele não tem que guardar conteúdo na cabeça mais. Ele não tem que fazer prova de decoreba. Isso não tem mais sentido. A ameaça que tem, que muita gente não percebe, é que quando o Uber, por exemplo, apareceu, os sindicalistas de São Paulo, o maior sindicato de motoristas do mundo, que dominava a praça com os táxis ali, que era um negócio, serviço sensacional, muito bom, né? E apareceu o Uber, eles tinham certeza que o Uber não ia emplacar, nem que fosse na porrada, não ia emplacar. E emplacou. É o maior Uber do mundo, é o de São Paulo. Então, é muito fácil você dizer, não, vamos ficar na mesmice, não tem uma ameaça. É confortável, mas você vai ser deslocado. Com certeza. Vai ser deslocado. Então, o que eu temo muito é que outras formas de formação profissional vão surgir. E a universidade corre o risco de perder o seu protagonismo, ou pelo menos dividir o seu protagonismo com outras formas. Outras formas vão surgir, porque essa não dá mais. Você prender um aluno em sala de aula 1 hora, tem lugares que são 2 horas, para dar para ele uma coisa que na internet está melhor do que explicado o que ele está dando, isso não faz o menor sentido. Né? E as pessoas hoje querem trabalhar com um projeto. O que as universidades que estão mais avançadas no mundo, como na China, a China tem um problema que é só engenheiro, isso é ruim, mas é projeto. Grandes projetos. O menino tem que pensar grande. Como é que eu vou para a Lua? O que eu preciso para ir para a Lua? Eu posso ir à Lua? Que ferramentas que eu tenho para ir à Lua? Eu quero saber como fazer as coisas. É isso que o jovem hoje está preparado. Aí você não dá isso para ele, o que acontece? O que está acontecendo? O jovem não quer nada, é um preguiçoso, só quer saber de celular. É só preconceito, cara. Isso não leva a lugar nenhum. Nós temos a melhor juventude que o Brasil já teve em toda a história. São meninos com habilidade mental, com habilidade neural, com facilidade de manusear digital. Né? Você tem hoje uma criança de 8, 10 anos que ensina o avô como operar um aparelho digital. Olha o poder que essa criança tem. Você acha que essa criança que ensina o avô... Eu nunca ensinei nada para o meu avô, nem para o meu pai. Não era preciso e eu não tinha esse espaço.
Eu só me tornei gente quando eu me formei. Antes eu não podia nem dar palpite em casa. Hoje uma criança de 10 anos, 8 anos, ensina um avô. Outro dia um colega meu, fazendo uma live, ele falou, vocês me desculpam, eu não vou aparecer aí, só vou falar, porque eu não sei mexer nisso aqui. O meu neto, infelizmente, não está aqui hoje. Vai ensinar para botar a picture aí na live dele. Quer dizer, um avô, um grande cientista, depende de um moleque, neto, para poder fazer. Esse menino, neto dele, é brincadeira, a gente ri, mas ele tem um poder que nós não tivemos. Perfeito. Então, você não queira dar a esse jovem, senta aí que eu vou te ensinar uma coisa. Ele não aceita. E a universidade precisa reconhecer isso. A universidade precisa reconhecer isso, antes que seja tarde. Aprender a aprender, né? Eu acho que o grande caminho hoje é esse, né? Ensinar as pessoas a aprender e a outra coisa... E eu pensar, né? O pensar hoje é tudo. E outra coisa, a gente não tem mais as disciplinas, né? As disciplinas foram uma invenção da nossa época para facilitar o ensino. Uhum. Hoje você tem os desafios, os problemas, as questões, as perguntas, e elas são multi, né? Busca-se conhecimento para resolver os problemas, né? A gente tem uma dificuldade absoluta de fazer a multidisciplina, né? Nós falamos que ela é necessária, mas nós não fazemos. É difícil. E você hoje, você veja na universidade, a coisa mais arcaica que você pode encontrar na universidade é chegar num lugar, está lá, departamento de fisiologia, do outro lado, departamento de bioquímica. Essas coisas não são mais disciplinas. Perfeito. Não existe isso mais. Os solos, você tem uma variedade de disciplinas no solo e você tem que lidar com todas elas simultaneamente. Perfeito. É muita caixinha, né? Muita caixinha. Professor, nós temos um tempo limitado. O que o senhor poderia recomendar hoje a um jovem que está iniciando na universidade, aos nossos filhos, diríamos assim, e oxalá até netos, né? O que seria o caminho a trilhar hoje, o senhor com uma experiência que alcançou ao longo da vida? Olha, estudar, né? Estudar muito e principalmente aprender ferramentas. Big Data, inteligência artificial, a IoT, que é a internet das coisas, as ferramentas digitais, as ferramentas para lidar com números, com informação, com um mundo de informação. Né? Nós só aprendemos regra de 3, aprendemos mais do que isso, né? As regressões, né? As análises, principal análises, isso tudo acabou. Hoje o volume de dados que você consegue analisar é muito grande. E não é possível mais você ter um aluno de solos que não tenha sensibilidade para Big Data, para inteligência artificial. Ele não precisa fazer inteligência artificial e nem Big Data, mas ele tem que entender o que é isso e o que isso tem a ver com a sua disciplina. Outro dia, na FOPEMIG, nós temos um trabalho sensacional com isso, né? Com alunos da pós-graduação, e um exemplo muito claro, uma menina que trabalhava com administração ligada à questão dos quilombolas, né? Trabalhando com programas para estruturação da comunidade deles, né? E que ela se aproximou do nosso programa, e o programa dava a possibilidade dela aplicar inteligência artificial e outras coisas mais do digital para a tese das meninas, para aumentar a empregabilidade das moças. Perfeito. Saindo do doutorado. E ela veio com muito séptica, dizendo que não tinha nada, mas foi, porque não tinha outra coisa para fazer, foi lá. E aprendeu o que é inteligência artificial, não sabe fazer, obviamente, não é programadora, mas entendeu o contexto e agregou a inteligência artificial na tese dela.
Para fazer isso, ela teve que puxar alunos da inteligência artificial, da ciência da computação, que revisaram o contexto dela. A tese dessa menina ficou a coisa mais linda do mundo. E o impacto da tese dela para aquela sociedade, aquela comunidade de quilombolas, ela chorou quando ela viu o resultado para a solução dos problemas daquela comunidade. Então, as pessoas têm que aprender solas? Têm, mas têm que aprender as novas tecnologias, as ferramentas, todos os tipos de ferramentas. É muito mais importante. Conteúdo, pelo amor de Deus, conteúdo você tem na internet. Agora, com conteúdo você faz o conhecimento. O conhecimento é você que cria. Pela curiosidade, pela junção das informações e do conteúdo da internet. Agora, sentar numa sala de aula para assistir conteúdo, isso realmente não vai legar mais. Então, o conselho que eu dou ao jovem é que seja ousado nesse sentido. Procure realmente, acredite no futuro. O futuro da humanidade é bom, a vida está melhorando. Claro que passa por solavancos, né? Mas a vida... E cada indivíduo hoje é muito importante. Perfeito. Muito importante para criar o coletivo. Perfeito. Viver em equipe, né? Extremamente importante, porque ninguém domina e nem tem tempo na vida para dominar todas as áreas. Professor, nosso tempo está terminando, mas eu gostaria de deixar aqui uma pergunta final. Se o senhor pudesse sintetizar para onde que o CNPq está indo como presidente? Pudesse fazer um resumo. Olha, Elaine, eu quero chegar aqui, nós queremos fazer isso, estamos usando esses meios. Quais os caminhos? Quer dizer, dê um norte para nós, pesquisadores, qual seria a política atual e futura do CNPq? Olha, nós temos que ser muito claros de que não haverá... O pensador ele precisa entender que o recurso público é muito limitado, principalmente depois essa pandemia e a economia do Brasil vai demorar a se recuperar. Esperar dinheiro público das agências públicas para fazer pesquisa vai ser difícil, vão ser poucos que vão conseguir. Então, o trabalho do CNPq é auxiliar o pesquisador a se agregar em redes, em temas internacionais, temas maiores, de impacto mundial, para que ele tenha um lugar nesse contexto. Lembrando que a universidade paga o salário dele, nós damos a bolsa e ele tem que se enturmar nessas redes mundiais para que o trabalho dele tenha mais valor e ele possa usufruir recursos internacionais, que tem muito, porque problema não falta. Agora, a pesquisa tem que pensar em resultado. Não dá mais para você pensar numa pesquisa para publicar um paper. Isso é importante, isso te dá um valor acadêmico, mas isso não leva a mais lugar nenhum. Se não tiver uma cadeia de conhecimento que pretende chegar mais longe, vai ser muito difícil para o indivíduo sobreviver. Então, sair um pouco do conforto, ter a audácia de procurar essas parcerias, e aí, o maior conselho que eu posso dar, pela vivência, o que ajuda nisso? É a ausência de preconceito. O preconceito atrapalha muito. Se você acha que você tem a solução para o futuro, você está condenado já. Ninguém tem a solução para amanhã. Está tudo em aberto, as oportunidades estão aí, e o que a gente tem que fazer é cabeça aberta, buscar conhecimento, interação. Ninguém precisa almoçar na casa do outro, ninguém precisa ir para o boteco com o outro, mas tem que interagir e tem que fazer rede. Um conceito que a gente, aproveitando essa sua pergunta, que é um negócio muito importante, é que no Brasil o conceito de rede, quando a gente fala rede de pesquisa, ainda é um pouco mal usado, sabe? A pessoa entra numa rede para usufruir da rede, mas não quer pôr nada. Isso não funciona. Você será excluído. Perfeito. A rede verdadeira eu ponho as minhas facilidades, o meu conhecimento, o que eu posso ofertar e vou usufruir do coletivo, tomando as devidas precauções com relação à propriedade intelectual, que está muito bem resolvida hoje.
num ambiente fraterno, de respeito, com os seus cuidados, mas se você não fizer isso, aquele pensador sozinho, fazendo uma coisa no canto dele, sem impacto para a sociedade, sem resultado, isso não vai ter mais lugar, não. A sociedade não vai vencer. A sociedade não vai existir nisso. Eu sei por que eu estou falando isso, Mário. Porque eu sou contra? Não, não sou contra. Eu acho que a melhor coisa do mundo é ficar como está. O conforto é muito importante. Mas eu ia no Zema pedir dinheiro para a FAPEMIG, e quando eu conseguia, o Zema é uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito inteligente, aprende rápido. Ele me dizia: professor, eu tinha destino para esse dinheiro, muito novo. O que o senhor vai fazer com isso? Eu tinha que responder. E eu saí dali preocupado com o que eu vou. Não é o interesse só do pensador, não. Eu tenho que olhar o interesse do Estado, Perfeito, que é o financiador. Então, a comunidade precisa entender isso. A comunidade precisa entender isso. Tá? É o próximo passo. As coisas estão mudando muito e vão mudar. E o CNPq vai trabalhar nessa linha. Agora, nós não vamos contrariar a comunidade, nós temos que trabalhar com a comunidade. Por isso eu estou chamando a Academia Brasileira de Ciências para a gente sentar junto, para a gente desenhar esse quadro e levar todo mundo junto pelo entendimento. Nós temos que ter entendimento. É difícil? É difícil para burro. Não sei em quanto tempo a gente vai conseguir. Mas esse é o caminho, não tem outro. Não tem. E o Brasil, se ele abdicar da pesquisa científica e tecnológica, se ele abdicar do fomento ao CNPq, ele não tem futuro. Se o Brasil resolver acabar com o CNPq, ele está condenando o futuro dele. Perfeito. Não tem futuro. É simples, é simples. Eu vou dizer, nós vamos deixar o nosso povo ao relento. Nós vamos ser uma nação de quinta categoria. Né? Perfeito. Nós não vamos ter alento para os nossos jovens, porque só a ciência pode ajudar a economia a se movimentar. Professor, é muito frutífero o nosso bate-papo e com certeza contribuiu muito para a sociedade, especialmente para os nossos jovens. E fique à vontade, se o senhor tem alguma coisa ainda a falar. Não tenho mais saber ouvir é importante. A gente não pode falar tanto assim, não. Eu tenho que me policiar um pouco. É que dizem que ex-reitor fala muito mesmo, né? Mas eu tinha que me policiar um pouco, peço até desculpa, mas o tema é realmente um tema muito... que deixa a gente realmente muito apaixonado e as emoções vêm, porque nós estamos lidando com o futuro, né? Perfeito. E o futuro de uma nação, de uma juventude, né? E a gente está tentando contribuir nesse sentido, né? Eu que agradeço muito a gentileza sua e da TV Viçosa, da universidade, pela oportunidade. E se eu puder depois ter uma cópia, porque eu gosto de espalhar para todo mundo também, para ver o que eu estou falando, para ver se a gente pode influenciar mais pessoas. Não, com certeza. Nós agradecemos de coração o seu tempo, a sua experiência de vida, os seus conselhos e a visão de futuro, né? Porque o senhor trilhou todo um caminho, não é? E fez acontecer, né? O que é também difícil. Às vezes nós podemos ser até profissionais sem aquela vivência do dia a dia. O senhor teve a experiência de ser professor, ser administrador, tanto em universidade como fora da universidade, sistema público, que não é tão fácil assim, né? Então, uma longa experiência e as suas palavras, com certeza, enobrecem a nossa UFV e a toda a ciência no Brasil. E nós agradecemos de coração o seu tempo, a sua disposição e em nenhum momento, eu até fiquei extremamente surpreso, né? O senhor se prontificou rapidamente a nos atender. Quer dizer, um presidente do CNPq tem inúmeros outros, uma agenda toda ocupada, mas se dispôs a nos ouvir e está aí tão tranquilo, né, um longo tempo batendo esse papo conosco.
Mas, professor, aqui nós estamos com especialidades, cujo objetivo é ciência para a vida, que é o que importa. Não é isso? Qualidade de vida, incorporar esses nossos irmãos que vivem numa penúria muito grande, e nós precisamos fazer esse trabalho de divulgar a ciência. Por isso aqui, em nome da TV Viçosa, em nome da Universidade Federal de Viçosa, em nome do reitor, que mandou lhe dar um abraço, nós agradecemos de coração. Ok? Agradeço ao Demetrios, por favor. Tá bom. Muito obrigado. E não deixe de estar presente. Especialidades, ciência para a vida. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Um abraço, viu? Muito obrigado. Não deixe de dar um abraço lá na esposa. Tá, será dado, sim. Por favor, também a toda a comunidade aí nossa. Muito obrigado, viu?